Bom dia, pessoal. Meu nome é doutora Rosa Jussara. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de ensino-aprendizagem. Vamos iniciar com essa temática da questão do processo ensino-aprendizagem. O ensino, ele é algo mais engessado, mais sistemático. A aprendizagem, ela é mais líquida, ela é mais casual. Então, o que nós podemos dizer com relação a isso? Que o ensino e a aprendizagem, para que se torne realmente, eles precisam se complementar. Então, o ensino e a aprendizagem, eles se complementam. É importante, muito importante, que o professor entenda que ele trabalha o ensino, mas ao mesmo tempo é necessário que haja a aprendizagem. Essa é uma das situações. Outra questão também que a gente precisa saber, pessoal, é sobre o trabalho docente. Como que funciona o trabalho docente, né? Como que é esse trabalho docente? Como que a gente trabalha? Primeira coisa, planejamento, né? Nós, professores, precisamos criar condições para que os nossos alunos saibam aprender, saibam conhecer e tenham prazer, né? Principalmente, prazer em estar em uma escola, que é uma das coisas que às vezes a gente perde um pouquinho. Nisso tem um autor muito bom que ele fala, que é o Libânio, né? Ele fala que o seguinte, que o processo didático, gente, ele é uma ação recíproca. Significa que ele depende do professor e também depende do aluno. Ele é uma ação recíproca. Outra coisa extremamente importante é que nós precisamos entender que não há um método de ensino, não há um método de ensino que capaz de fazer com que este método aqui vai resolver todos os problemas. Não. Cada método de ensino tem suas particularidades que vão nos ajudar num determinado momento do processo de ensino-aprendizagem, tá? Mas o importante é que nós conheçamos todos os métodos, né? E que, de acordo com a nossa sala de aula, de acordo com as particularidades dos nossos estudantes, a gente possa elaborar o nosso planejamento e a nossa forma de trabalhar, tá bom? Outra questão é que é preciso que haja o quê? Intencionalidade no trabalho docente. Nós precisamos ter intenção. Se eu quero ensinar as figuras geométricas, por quê? Em qual momento da vida o meu estudante, a minha criança, vai necessitar de conhecer as figuras geométricas? Porque a gente só aprende, nós somos, gente, seres, né? O que nos difere dos animais, né? Nós temos uma sensibilidade muito aguçada. Então, para que aprendamos as coisas, é necessário que a gente tenha o quê? Que aquilo tenha sentido e significado para nós, tá certo? E o que é método de ensino, então? É um conjunto de ações que nós utilizamos, que os nossos autores, né, consagrados, estudaram, mas não há um método único e universal, porque cada pessoa é de uma forma, cada um é de um jeito. Voltando no Libânio, ele fala isso, que não há um método único de ensino, mas uma variedade de métodos cuja a escolha depende muito de quem? Do conteúdo, da turma, do professor. Então, há um conjunto de fatores que vai determinar essa situação. Bom, até aqui deu para entender tudo direitinho? E aí a gente entra nas teorias de aprendizagem, né? Nós precisamos, o curso de pedagogia, a formação para professor, enfim, todos eles embasado muito em teorias. A gente lê bastante, né? Entende-se que todo professor, futuro professor, deva fazer isso, porque a nossa máquina de trabalho é o quê?
é o conhecimento. Então, as teorias, elas englobam uma série de fatores. Primeiro, a função do professor. Para que aquela determinada teoria? Qual que é a finalidade daquela aprendizagem? Quais são as interações para que se consiga uma aprendizagem? Esta é a base das teorias. E uma das questões das teorias, nós temos que pensar que nenhuma teoria é neutra. Significa que, em algum momento posto, alguma coisa motivou para que ocorresse aquela determinada teoria. Então, a educação ela é uma relação entre ensino e aprendizagem, mas ela é uma lógica de conteúdos. Além de uma lógica de conteúdos, ela vive num espaço histórico, né? É um espaço histórico que vai depender aí desse momento. E nisso nós temos vários autores, né, que nos ajudaram muito e nos ajudam bastante. Nós temos aí o Paulo Freire com a sua sociabilidade, com a sua educação popular, com a sua educação como forma de libertação. Nós temos o Vygotsky, que traz também a interação, a zona de desenvolvimento proximal, que é até onde o aluno sabe, até onde o professor vai se aproximar para que aquilo ocorra, para que aquela aprendizagem ocorra, e principalmente a questão do interacionismo, né? Da interação social, aprender com o meio. Nós temos aí, né, o Piaget com a questão da interação com o objeto, né? O nosso Piaget que nos ensinou muito aí com relação à matemática, e após o Piaget, ele trouxe as fases de aprendizagem, né? O operatório formal, pré-operatório, e com isso veio a Emília Ferreiro, que foi uma aluna de doutorado do Piaget, tá? E ela deu seguimento a essa proporcionalidade dessas teorias de aprendizagem, seguindo essas fases de desenvolvimento humano. Temos também o Carl Rogers, que é o aprender a ser, né? O aprender a ser, que é muito importante. E também temos aí os filósofos da educação, que depois nós iremos falar um pouco mais sobre a filosofia da educação. Mas o importante, principalmente, pessoal, é perceber que cada momento histórico de autor deste, eles trouxeram, né, uma contribuição muito importante, e essas contribuições são utilizadas e são extremamente relevantes até hoje, tá bom? Bom, outra questão, nós falamos de teoria, para a gente não misturar. Agora vamos falar um pouquinho de tendência pedagógica. Tendência, gente, o que é tendência? É tudo aquilo que leva alguém a seguir, né? Ah, hoje a tendência é usar. Vamos lá, nós estamos aí com a situação do problema aí, né? Do Covid-19. Então, a tendência é usar o maior número de internet, certo? Então, é uma tendência. Então, cada momento, depende muito do momento histórico, há sempre uma tendência. E ela varia de acordo com o momento histórico. Mas para quê? Porque a tendência, gente, e querendo ou não, todo professor, ele tem uma tendência. Ele tem uma tendência, uma forma, uma postura que se identifica com uma tendência se a gente for estudar. Cipriano Lucchesi é outro estudioso, outro teórico maravilhoso que a gente precisa conhecer bastante. Ele fala o seguinte, que a pedagogia não pode ser bem entendida e praticada na escola sem que tenha alguma clareza do seu significado. Por isso é preciso a gente conhecer o contexto histórico, o homem no mundo e principalmente como e para que servem essas teorias e essas tendências para nortear o nosso trabalho pedagógico. Diante disso, nós trazemos também um outro teórico, o Snyder, que ele fala o seguinte, que é possível abrir caminhos de uma pedagogia atual, também utilizando uma pedagogia tradicional. A gente, em cada momento,
a uma alteração e a gente vai vivenciando de acordo com o momento, né? Libânio fala que o aprender é um ato de reconhecimento concreto, né? É você realmente aprender aquilo ali. E isso é muito importante. Bom, então vamos lá nessas tendências, né? Vamos falar um pouquinho de cada tendência, que isso é muito importante para todos. A tendência liberal não crítica. Bom, nessa tendência, a escola tem a função de preparar o indivíduo para desempenhar papéis, gente, individuais. Então, o indivíduo, ele deve se adaptar a normas da sociedade, tá? Mas desenvolvendo a sua própria competência, né? Isso chama-se uma manutenção do status quo. Significa o quê? Eu estou ali, eu tenho que ter um status de eu sou desta forma. Isso é a tendência liberal não crítica. A tradicional, né? Ela aconteceu por volta de 1930, por aí, né? Mas ela é muito antiga, ela começou na época dos jesuítas também, viu, gente? Só que ela é enorme, né? Na verdade, eu acho que a tradicional tá até hoje, né? A gente coloca aí essas datas, mas tá até hoje. O que que a gente pode falar? É um ensino humanístico, né? Busca uma cultura geral, mas ele traz um caráter verbalista, ou seja, autoritário, né? Traz conteúdos enciclopédicos, que nós ainda temos essa cultura às vezes, né, de cada gavetinha ter o seu conteúdo, não há uma ligação entre elas, e a gente busca o quê? Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Até hoje a gente utiliza muito o termo vencer conteúdo, né? Vem muito da cultura tradicional, da tendência tradicional. Outra questão que é ensinar, né? O ensino e aprendizagem, vocês viram que no início do vídeo eu comecei falando de ensino e aprendizagem. Agora, quando se fala em tradicional, a gente fala em ensino, que é o repasse de conteúdos, né? E a criança ela tem que ter a capacidade, a criança e adolescente, de assimilar aquilo ali, dentro de uma lógica de um programa pré-estipulado. As aulas são expositivas, né? E o ênfase é em quê? Em exercícios e em cópias. Quem for, né, mais ou menos da idade aqui, sabe que já vivenciou esse tipo de ensino. Por isso que eu falo que ele não foi lá até a predominância dele não foi só até lá a época de 30, não, que eu não sou tão velha assim. Vamos lá. A escola nova, ela é uma, né, eu posso dizer a vocês que a escola nova, ela foi o delineador de águas. Primeiro, ela iniciou em 1932 com os pioneiros da educação, que foi Fernando de Azevedo, que teve como um representante teórico, trouxe aí para nós, né, o Rousseau. E trazia o quê? Que aprender é uma atividade descoberta, que aprender é uma construção subjetiva, que aprender surge a figura, gente, nesse momento, até antes no tradicional, era professor, dono do detentor do saber absoluto e o aluno. Aí entra a questão que começa a pensar que há outras particularidades, surge aí o orientador educacional, né? Acontece que os maiores pressupostos dessa escola nova é que começa a pensar em aprender com as diferenças, começa a pensar que o aluno é o centro de um processo de ensino-aprendizagem, começa a ver a solidariedade, e isso ajuda muito. E o ambiente começa a ser mais estimulador, porque quando você dá abertura ao diálogo, as coisas melhoram, né? A tecnicista. E a tendência tecnicista? Essa tendência, será que ainda não existe aqui entre nós, não? Né? Ela surge no Brasil no meado de 1970, mas ela é foco no Brasil em 1978, tá? E ela é o quê? Quem nunca viu, ouviu ou falar? Eu estudei nessa época, da época do curso
magistério, o curso científico e o curso contabilidade, né? E na época que eu estudei, era assim, o magistério era para mulher, dona de casa, que a tendência seria casar e dar aula. E não tinha ninguém com poder aquisitivo assim, não. A contabilidade era basicamente homens, raríssimos mulheres, pelo menos na escola que eu estudei, e que era para quê? Para ele trabalhar em um escritório ou abrir um escritório de contabilidade e ter uma família, ser provedor de uma família. E o científico era para mais para os filhos das pessoas de classe média para poder irem para uma faculdade. Então já existia essa separação dentro da educação. Bom, o propagador dele foi o Skinner, certo? E trouxe também o supervisor educacional, porque supervisor educacional, embora alguns supervisores ainda acreditam que eles são assim, é para supervisionar uma linha de montagem, por exemplo. Então, nessa época, gente, surge também grandes coisas maravilhosas. Todas teve coisas muito boas, né? Nós tivemos aí o Instituto Brasileiro, né, que tirou tanta gente aí do analfabetismo, ensinou profissões, né? Ensinava mecânica, ensinava elétrica. Então nós tivemos também, né, com o canal Globo, nós temos até hoje, né, que o Globo é o a gente fala o ensino do segundo grau, né? Antigamente era segundo grau, é o ensino do primeiro grau, telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau, tudo começou nessa época aí, no tecnicismo. Qual que era o pressuposto principal? Preparar para o trabalho, que é uma das funções, né, dos princípios da educação nacional, previsto no artigo 205 da nossa Constituição brasileira. Bom, e a teoria crítico-reprodutivista, né? Ela é meio antagônica, né? Ela é crítico, mas ela é reprodutivista. Elas são críticas porque ela postula ser possível compreender, ela pensa em compreender a educação a partir da sociedade, né? Mas ela não constitui uma pedagogia. Ela não representa uma proposta pedagógica, como a gente viu aí anteriormente. Ela tem mais um caráter de reproduzir aquilo que já estava posto, tá? Já estava colocado, né? Temos também a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. É aquela que vê, né? É uma teoria, não é uma tendência. É uma teoria que vê que a escolarização é uma base de mobilidade social limitada, que dá aparência de realidade à meritocracia. Ela trabalha uma questão da meritocracia, que a gente sabe que ainda existe muito isso mesmo, né? Aquela régua que vai medir a sua capacidade. Então, se vocês começarem a observar o que eu estou falando no vídeo, tudo que eu estou falando acaba tendo um pouquinho de cada um em algum momento histórico da nossa vida, né? Teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado, né? Aí começam as críticas, né? A escola mostra como dominante e uma reprodutora do Estado. Ela passa a ser uma reprodutora ideológica. A teoria de escola dualista fala da questão profissional da rede primária e da rede secundária. Vem com essa teoria os símbolos primário, secundário, certo? Que vem a questão. O primário é aquelas pessoas, né, que eu já tinha explicado agorinha, que não tinham um poder aquisitivo maior. E o secundário eram as pessoas que eram um aparelho ideológico da burguesia, das pessoas que poderiam ir para um curso superior. Tudo isso contribuiu, né, porque trouxe mecanismos, colocou em evidências coisas, situações da educação e mostrou realmente as lutas de classes.
Nas teorias críticas progressistas, que saem assim, né, que a gente fala tanto dessas teorias, né, sustenta a finalidade sociopolítica da educação, que é um instrumento de luta. E nessa nós temos a pedagogia libertária, a pedagogia libertadora e a pedagogia histórico-crítica. Nessas teorias críticas nós temos aí o Freinet, tá? Que é a libertária, que fala que ele questiona a ordem social das coisas, tá bom? E a libertadora, nós trazemos aí o movimento de cultura popular, que é com o nosso quem? Paulo Freire. E ele traz o quê? A educação é um ato político, educação é libertação. Na teoria histórico-crítica, né, o marco teórico foi em 79, a prática pedagógica põe a interação. Quando eu falo interação, eu estou falando de quem? Eu estou falando de Vygotsky, estou falando de Libânio, estou falando de Paulo Freire também, tá certo? Estou falando também de Piaget, eu estou falando dessa galera aí que sempre pensou muito à frente da época deles. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né, de teorias e tendências, e daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Um abraço, um beijo e bom estudo.